A maior dor da vida não é sofrer, é não saber qual decisão tomar. Quantas vezes você já escolheu no impulso e depois pagou com arrependimento? Buda ensinou um método simples para ver a realidade sem distorção. E quando a mente fica clara, a decisão correta aparece quase sozinha. Se você continuar comigo, vai começar a perceber como essa clareza nasce dentro de você. Quando a mente fica silenciosa por alguns instantes, a decisão correta quase sempre já estava diante dos seus olhos. Quando Siddhartha Gautama, que o mundo passou a chamar de Buda, alcançou a iluminação, ele percebeu algo simples e brutal sobre a mente humana. Ele viu que a maior parte das nossas decisões nasce da confusão. Confusão criada por desejo, confusão criada por medo, confusão criada por apego. Buda explicou que o sofrimento humano surge principalmente de 3 forças internas chamadas de 3 venenos da mente: o desejo compulsivo, a aversão e a ignorância. Ignorância aqui não significa falta de inteligência, significa não ver a realidade como ela realmente é. E quando você não vê a realidade com clareza, você decide baseado em ilusões. É por isso que muitas decisões parecem boas no momento, mas depois revelam consequências dolorosas, porque a mente estava turva. Buda ensinou que a mente humana funciona como um lago. Quando o lago está agitado, cheio de ondas, você não consegue ver o fundo. Mas quando o lago fica completamente calmo, o fundo aparece. As decisões funcionam exatamente assim. Quando a mente está cheia de emoções, ansiedade, medo, raiva, expectativa, você não vê o fundo da situação. Você vê apenas a superfície distorcida. E é nesse estado que a maioria das pessoas vive a vida inteira, correndo, reagindo, decidindo no impulso, depois carregando o peso das consequências. Mas Buda ensinou algo poderoso chamado atenção plena, conhecida em Pali como Sati. Atenção plena significa simplesmente estar totalmente presente no que está acontecendo agora, sem correr para o passado, sem fugir para o futuro. Quando você pratica essa presença, algo começa a acontecer. A mente desacelera, o lago começa a ficar quieto, e quando o lago fica quieto, você começa a ver. Buda disse em um ensinamento registrado no Dhammapada, um dos textos mais antigos do budismo: a mente é tudo, aquilo que você pensa, você se torna. Isso não é frase motivacional, é uma observação direta sobre como a mente molda sua percepção da realidade. Se sua mente está cheia de medo, você vê o mundo através do medo. Se está cheia de desejo, você vê o mundo através da necessidade. Mas quando a mente está clara, a percepção muda completamente. E quando a percepção muda, a decisão correta aparece. Porque muitas vezes a decisão correta não é difícil. O que é difícil é ver com clareza suficiente para reconhecê-la. Buda ensinou algo chamado caminho óctuplo, o caminho para libertar a mente da confusão. Entre esses elementos existe algo extremamente poderoso para decisões: visão correta. Visão correta significa ver a situação sem distorção mental, sem projeções, sem fantasias, sem histórias criadas pela mente. Quando você vê assim, muitas escolhas deixam de ser confusas. Elas se tornam evidentes. Imagine uma sala escura. Você tropeça. Você bate nas coisas. Você não sabe para onde ir. Agora imagine que alguém acende uma luz. De repente, o caminho está ali. A luz não cria o caminho. Ela apenas revela o que já estava ali o tempo todo. Os ensinamentos de Buda funcionam exatamente assim. Eles não criam decisões. Eles iluminam a mente para que você enxergue a decisão que já estava diante de você. Por isso, muitas pessoas que estudam profundamente os ensinamentos de Buda descrevem algo curioso. A vida começa a parecer mais simples, não porque os problemas desapareceram, mas porque a mente ficou clara o suficiente para enxergar. Buda também explicou algo chamado impermanência.
Impali anika. Impermanência significa que todas as coisas mudam o tempo todo. Nada permanece igual. Quando você entende profundamente isso, algo muda nas suas decisões. Você para de decidir baseado em apego. Você para de se agarrar a situações apenas por medo da mudança e começa a decidir baseado em sabedoria. Isso muda tudo, porque muitas decisões erradas vêm do apego. Apego a pessoas, apego a status, apego a ideias, apego ao conforto. Mas quando você vê que tudo muda, você começa a perguntar algo muito mais profundo antes de decidir. Isso realmente traz menos sofrimento para mim e para os outros? Essa pergunta é uma das chaves silenciosas dentro dos ensinamentos de Buda. Se uma ação aumenta sofrimento, ela provavelmente não é o caminho certo. Se ela reduz sofrimento, ela provavelmente aponta para o caminho correto. Simples, mas extremamente profundo, porque essa pergunta corta a confusão da mente. Ela atravessa o ego, ela atravessa o desejo impulsivo e revela algo mais profundo. Buda também ensinou sobre consciência das intenções. Antes de qualquer ação, existe uma intenção. A intenção é como a semente. A ação é apenas o fruto. Se a semente nasce do medo, o resultado carrega medo. Se nasce da raiva, o resultado carrega raiva. Mas se nasce da clareza, o resultado carrega sabedoria. Então, antes de qualquer decisão, existe uma pergunta silenciosa que transforma tudo. De onde essa decisão está nascendo dentro de mim? Está nascendo do medo, do ego, da necessidade de aprovação, da raiva? Ou está nascendo da clareza? Essa simples observação muda completamente o processo de decidir, porque muitas vezes você percebe algo desconfortável. A mente quer uma coisa, mas a consciência percebe outra. E nesse momento, algo poderoso acontece. Você deixa de reagir e começa a escolher conscientemente. Isso é liberdade. Buda ensinou que a maior prisão da humanidade não são muros, é a mente automática, a mente que reage sem perceber, a mente que decide sem consciência. Mas quando a consciência desperta, a reação vira escolha e a escolha vira sabedoria. Agora, imagine algo. Imagine que antes de qualquer decisão importante da sua vida, você fosse capaz de parar por alguns segundos, respirar, silenciar a mente e observar claramente o que está acontecendo dentro de você. Não lutar contra pensamentos, apenas observar. Buda chamou isso de Vipassana, que significa literalmente ver com clareza. Não imaginar, não acreditar, ver diretamente. Quando você vê diretamente, algo estranho acontece. Muitos conflitos internos simplesmente desaparecem, porque você percebe que metade da confusão da mente é criada por histórias que ela mesma inventa. Histórias sobre o futuro, histórias sobre o passado, histórias sobre o que os outros vão pensar, histórias sobre medo. E quando essas histórias param por alguns segundos, a mente fica silenciosa. E nesse silêncio, a resposta muitas vezes aparece, não como pensamento, mas como uma sensação clara de direção. Muitas pessoas descrevem isso como intuição, mas dentro do ensinamento de Buda, isso é simplesmente mente clara, sem ruído. E quando a mente está assim, algo fascinante acontece. Você começa a perceber padrões que antes estavam invisíveis. Você percebe consequências antes que elas aconteçam. Você percebe intenções escondidas dentro das situações. E então surge uma pergunta muito profunda que quase ninguém faz quando precisa decidir algo importante. Se a mente humana pode ficar clara o suficiente para revelar o caminho correto, por que então tantas pessoas continuam vivendo presas em decisões que aumentam o sofrimento? E o que exatamente acontece dentro da mente de alguém que realmente aprende a enxergar com a clareza que Buda descreveu? Então, imagine isso com brutal honestidade.
A maioria das pessoas não decide, elas reagem. A vida empurra, a emoção explode e a decisão acontece no piloto automático. Buda percebeu isso observando a mente humana com atenção absoluta. Ele viu que quando a mente está agitada, ela cria urgência falsa. Parece que você precisa decidir agora, rápido, sem pensar, mas quase sempre essa urgência nasce do medo ou do desejo, não nasce da sabedoria. Quando você desacelera a mente por alguns instantes, o cenário muda completamente. O que parecia urgente começa a se dissolver. O que parecia impossível começa a revelar detalhes. E quando a mente começa a ver detalhes, a decisão correta deixa de ser um mistério. Buda ensinou algo extremamente simples que muda tudo. Antes de agir, observe. Isso parece pequeno, mas é revolucionário, porque a maioria das pessoas age primeiro e observa depois. E quando observa depois, já é tarde. As consequências já começaram. Buda ensinava seus discípulos a desenvolver uma mente que vê antes de reagir. Isso é consciência em ação. Quando você observa antes de agir, você percebe emoções surgindo, você percebe impulsos surgindo, você percebe pensamentos tentando empurrar você para uma direção. E nesse momento, algo incrível acontece. Você percebe que não precisa obedecer imediatamente a tudo que surge dentro da mente. Essa descoberta é libertadora, porque a maioria das pessoas acredita que precisa obedecer aos próprios pensamentos. Se surge um pensamento de medo, elas obedecem. Se surge um pensamento de raiva, elas obedecem. Se surge um pensamento de desejo, elas obedecem. Mas Buda percebeu algo que muda completamente o jogo. Pensamentos são apenas eventos que aparecem na mente. Eles não são ordens, eles não são comandos, eles são apenas movimentos passageiros. Quando você percebe isso profundamente, você cria um espaço entre pensamento e ação. E dentro desse espaço nasce algo muito poderoso: a liberdade de escolher com consciência. Buda descreveu essa liberdade como despertar. Não é algo místico distante, é algo extremamente prático. É a capacidade de ver claramente o que está acontecendo dentro da mente no momento em que acontece. Quando essa visão aparece, a mente deixa de ser um campo de guerra, ela se torna um espaço de observação. E nesse espaço, você começa a perceber algo curioso. Muitas decisões difíceis começam a perder força, porque o que tornava a decisão difícil não era a situação, era o barulho da mente. Quando o barulho diminui, a realidade aparece mais simples do que parecia. Buda também falou muito sobre algo chamado sofrimento, causado pela ilusão do controle. As pessoas acreditam que precisam controlar tudo para tomar a decisão correta, controlar o resultado, controlar a opinião dos outros, controlar o futuro. Mas a verdade é que a vida nunca foi totalmente controlável. Quando alguém tenta controlar tudo, a mente entra em tensão constante. E quando a mente está em tensão, ela não enxerga, ela apenas tenta sobreviver. Buda ensinou que a clareza nasce quando você aceita ver a realidade como ela é, não como gostaria que fosse. Isso muda completamente a forma de decidir, porque quando você aceita a realidade, você para de lutar contra fatos. Muitas decisões erradas nascem justamente dessa luta. A mente quer negar o que está diante dos olhos, quer evitar desconforto, quer manter ilusões. Mas quando você olha diretamente para a realidade, mesmo que ela seja desconfortável, algo poderoso acontece. A mente se alinha com a verdade da situação. E quando existe alinhamento com a realidade, a decisão correta muitas vezes aparece com uma simplicidade quase chocante. Buda também explicou que nossas ações criam consequências. Esse ensinamento é chamado de karma, mas karma não significa destino místico, significa simplesmente ação e resultado.
Cada decisão cria uma onda que se espalha no tempo. Algumas ondas trazem paz, outras trazem sofrimento. Quando alguém começa a perceber isso profundamente, as decisões deixam de ser impulsivas. Elas passam a ser observadas com mais cuidado, porque você começa a perceber que cada escolha é uma semente sendo plantada no futuro. E quando você percebe que está plantando sementes com cada decisão, algo muda na forma de olhar para suas escolhas. Você começa a perguntar algo extremamente poderoso antes de agir. Que tipo de futuro essa decisão está plantando? Essa pergunta atravessa a mente superficial. Ela vai direto ao coração da ação, porque muitas decisões que parecem boas agora estão plantando sofrimento depois, e muitas decisões difíceis agora estão plantando paz depois. A sabedoria nasce quando você começa a ver essas sementes antes de plantá-las. Buda também ensinou que a mente é treinável. Isso é fundamental entender. A maioria das pessoas acha que a mente é algo fixo, que sempre será confusa, que sempre será ansiosa, que sempre será impulsiva. Mas Buda descobriu que a mente pode ser treinada exatamente como um músculo. Quanto mais você treina a atenção, mais a mente aprende a ficar estável. Quanto mais estabilidade existe, mais clareza aparece. E quanto mais clareza aparece, menos decisões impulsivas acontecem. Imagine alguém aprendendo a tocar um instrumento. No começo, tudo parece difícil. Os movimentos são confusos, os sons são desorganizados, mas com prática constante, algo muda. O caos vira harmonia. Com a mente, acontece exatamente o mesmo. Quando alguém pratica observar pensamentos, emoções e impulsos sem reagir imediatamente, a mente começa a desenvolver estabilidade. E essa estabilidade cria um espaço interno muito poderoso. Um espaço onde decisões deixam de ser explosões emocionais e passam a ser escolhas conscientes. Buda também ensinou algo que poucas pessoas percebem. Muitas decisões difíceis existem porque a pessoa está tentando escolher entre dois caminhos que ambos vêm do ego. O ego quer ganhar, quer provar algo, quer se defender, quer se afirmar. Mas quando você observa profundamente, muitas dessas escolhas deixam de fazer sentido porque elas nascem de uma identidade que está tentando se proteger o tempo todo. Quando a mente começa a se libertar desse impulso de defesa constante, muitas decisões se simplificam. Isso acontece porque a mente deixa de lutar contra tudo. Ela passa a responder com inteligência, não com reação. Inteligência aqui não significa raciocínio complexo. Significa percepção clara do momento presente. Buda ensinou que a sabedoria nasce da observação direta da experiência, não da crença, não da imaginação, da observação. Quando você observa profundamente uma situação, você começa a perceber detalhes invisíveis para a mente agitada. Esses detalhes muitas vezes mostram algo surpreendente. Aquilo que parecia um problema enorme, muitas vezes era apenas uma interpretação mental exagerada. A mente humana tem uma tendência forte de amplificar ameaças. Isso vem de mecanismos antigos de sobrevivência. Mas no mundo moderno, isso cria ansiedade constante. Buda ensinou que quando você observa o funcionamento da mente, você começa a perceber esses exageros acontecendo em tempo real. E quando você percebe o exagero acontecendo, algo muda imediatamente. A mente perde parte do poder que tinha sobre você. Você começa a enxergar pensamentos como nuvens passando no céu. Eles aparecem, eles mudam, eles desaparecem. E quando você percebe isso profundamente, muitas decisões deixam de ser carregadas de drama. Elas se tornam apenas escolhas dentro de um fluxo de vida que está sempre mudando. Buda também falava sobre algo chamado caminho do meio. Isso significa evitar extremos. A mente humana adora extremos.
ou tudo ou nada, ou perfeito ou fracasso, ou vitória absoluta ou derrota total. Mas a realidade raramente funciona assim. A sabedoria muitas vezes está em caminhos equilibrados, caminhos que a mente impulsiva nem considera porque ela está presa em emoções fortes. Quando você aprende a observar a mente, você começa a perceber esses extremos surgindo. E ao perceber, você não precisa mais seguir automaticamente. Isso cria algo extremamente poderoso na forma de decidir. Você passa a escolher com equilíbrio, e decisões equilibradas geralmente criam consequências muito mais estáveis na vida. Existe também algo profundo que Buda percebeu durante sua iluminação. Ele viu que muitas decisões humanas são tentativas de fugir de sensações internas desconfortáveis. As pessoas não estão escolhendo caminhos, elas estão tentando escapar de emoções, escapar do medo, escapar da solidão, escapar da insegurança. Quando uma decisão nasce da fuga, ela raramente traz paz verdadeira. Mas quando alguém aprende a observar essas emoções sem fugir imediatamente, algo muda. A emoção perde parte da força que tinha. Ela deixa de controlar a direção da decisão. E quando a emoção deixa de controlar, a clareza começa a surgir naturalmente. Essa clareza não é fria, ela é profundamente lúcida. Buda ensinou que essa lucidez nasce da atenção contínua ao momento presente. Quando você está presente, você vê a situação inteira, você vê o contexto, você vê suas emoções, você vê suas intenções, você vê as consequências possíveis. E quando tudo isso está visível, a decisão correta muitas vezes surge quase como algo inevitável. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro desse processo, que poucas pessoas percebem. Algo que Buda viu claramente quando observou a mente humana em silêncio absoluto. Existe um ponto dentro da mente onde o impulso de reagir começa a nascer. Um ponto extremamente sutil onde o pensamento ainda está se formando. E quando alguém começa a perceber esse ponto, algo extraordinário acontece dentro da forma como decisões surgem na consciência. Nesse ponto extremamente sutil onde o pensamento começa a nascer, Buda percebeu algo que muda completamente a forma como vemos nossas escolhas. Antes de uma decisão aparecer claramente na mente, existe um pequeno movimento interno, um impulso quase invisível, uma inclinação da mente para um lado ou para outro. A maioria das pessoas nunca percebe esse momento porque a mente está barulhenta demais. Mas quando alguém começa a observar com atenção profunda, esse instante começa a ficar visível. É como ver a primeira onda se formando no mar antes dela crescer. Quando você percebe esse instante, você começa a entender como as decisões realmente nascem dentro de você. E quando você vê o nascimento de um impulso, algo poderoso acontece. Você não está mais preso a ele. Antes, o impulso surgia e imediatamente virava ação. Agora, existe um espaço, um pequeno intervalo de consciência. Nesse intervalo, você observa, você sente, você percebe se aquilo vem de medo, apego ou clareza. Esse espaço é o que Buda chamava de despertar da mente. Não é algo distante. É simplesmente perceber o que está acontecendo dentro de você enquanto acontece. Quando isso começa a acontecer com frequência, sua vida inteira muda de direção. Buda dizia que a mente treinada é mais poderosa que qualquer força externa, porque quando a mente não está treinada, ela é empurrada por qualquer emoção. Um comentário de alguém já muda sua decisão. Um medo pequeno já muda sua direção. Uma expectativa já muda seu comportamento. Mas quando a mente começa a se estabilizar, ela se torna como uma montanha. Vento passa, tempestade passa, emoções passam, pensamentos passam, mas a montanha permanece firme. E quando a mente está assim, as decisões deixam de ser instáveis. Isso não significa que você nunca terá dúvidas. Buda nunca disse que a mente iluminada nunca pensa. Pensamentos
continuam existindo, emoções continuam surgindo. A diferença é outra. A mente desperta não se perde dentro dessas ondas. Ela vê as ondas. E quando você vê as ondas sem se afogar nelas, você começa a perceber qual movimento realmente faz sentido. É como alguém observando um rio de cima de uma ponte. A água corre, mas você não está sendo arrastado por ela. Buda também ensinou algo extremamente prático para momentos de decisão. Ele dizia para observar 3 coisas antes de agir: intenção, consequência e estado da mente. Intenção significa perguntar honestamente: por que estou fazendo isso? Consequência significa perceber o que essa ação provavelmente criará. Estado da mente significa observar se você está calmo ou agitado. Quando essas 3 coisas são vistas claramente, a decisão correta começa a surgir quase naturalmente. Mas existe algo que torna esse processo ainda mais profundo. Quando você começa a observar sua mente com atenção real, você percebe que muitas decisões que pareciam gigantes, na verdade, eram apenas pequenos movimentos da vida. A mente humana tem o hábito de transformar tudo em drama. Ela cria cenários, ela imagina resultados catastróficos, ela exagera riscos. Mas quando você observa a realidade diretamente, muitas dessas histórias mentais começam a se dissolver. E quando essas histórias se dissolvem, surge uma leveza inesperada. A decisão deixa de ser um peso esmagador. Ela se torna apenas um passo dentro de um caminho que continua mudando. Buda ensinou que a vida é um fluxo constante. Nada fica parado. Tudo está em transformação. Quando você entende isso profundamente, você para de tratar decisões como se fossem prisões eternas. Elas se tornam apenas movimentos dentro de um fluxo vivo. Esse entendimento cria coragem, porque muitas pessoas ficam paralisadas diante de decisões por medo de errar para sempre. Mas Buda mostrou que nada é permanente. Mesmo escolhas difíceis podem se transformar com o tempo. Quando você entende isso, o medo diminui. E quando o medo diminui, a mente consegue enxergar mais claramente o próximo passo. Não o passo perfeito para sempre, mas o passo mais lúcido agora. Buda também falou muito sobre algo chamado mente clara e mente turva. Mente turva é aquela cheia de desejo, medo, irritação e ansiedade. Mente clara é aquela que observa sem distorção. Quando a mente está turva, até decisões simples parecem impossíveis. Mas quando a mente está clara, até decisões difíceis se tornam compreensíveis. Por isso, Buda sempre voltava ao mesmo ponto. Treine a mente, porque uma mente clara vê o caminho. Treinar a mente não significa lutar contra pensamentos. Buda nunca ensinou guerra contra a mente. Ele ensinou observação paciente. Sentar, respirar, perceber o que está acontecendo. Pensamentos surgem, emoções surgem, sensações surgem, e você observa tudo isso sem se agarrar. Com o tempo, algo surpreendente acontece. A mente começa a se acalmar por si mesma, e quando ela se acalma, a visão fica mais nítida. Nesse estado de nitidez, algo muito interessante acontece quando você enfrenta uma decisão. A mente não entra em pânico. Ela observa o cenário. Ela percebe as possibilidades. Ela percebe o que está alinhado com menos sofrimento e mais sabedoria. E então surge uma direção, não como uma voz dramática, não como uma revelação mística, mas como uma sensação simples de clareza. Buda descreveu isso como ver as coisas como realmente são. Não ver através de desejos, não ver através de medo, apenas ver. E quando alguém vê assim, muitas decisões deixam de ser confusas. Elas se tornam quase evidentes, não porque a vida ficou fácil, mas porque a mente parou de distorcer a realidade. Existe também algo extremamente poderoso que começa a acontecer quando alguém segue esse caminho por tempo suficiente. A confiança interna cresce, não uma confiança arrogante, mas uma confiança silenciosa.
Você começa a perceber que quando sua mente está calma e consciente, suas decisões tendem a trazer menos sofrimento. Essa experiência direta fortalece algo dentro de você. Com o tempo, essa confiança vira uma espécie de bússola interna. Quando a mente começa a se agitar demais, você percebe rapidamente. Quando uma decisão nasce do medo, você percebe. Quando nasce do ego, você percebe. E quando nasce da clareza, você percebe também. Essa percepção muda completamente a forma como você caminha pela vida. Buda nunca prometeu uma vida sem desafios. Ele nunca disse que a vida deixaria de apresentar escolhas difíceis. O que ele mostrou foi algo muito mais profundo. Ele mostrou que é possível desenvolver uma mente que não se perde diante dessas escolhas. Uma mente que consegue ver a realidade com calma, mesmo no meio da incerteza. E quando alguém desenvolve essa mente, algo fascinante começa a acontecer. Muitas decisões que antes pareciam impossíveis começam a revelar soluções inesperadas. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma de perceber mudou. Quando a mente está clara, ela enxerga caminhos que antes estavam escondidos pela ansiedade. Mas existe um ponto ainda mais profundo dentro dos ensinamentos de Buda que transforma completamente a forma como decisões aparecem na consciência. Algo que poucas pessoas percebem mesmo depois de anos estudando esses ensinamentos. Existe uma relação direta entre silêncio interno e sabedoria prática. Quanto mais silêncio existe dentro da mente, mais fácil se torna perceber o que realmente importa em uma situação. O barulho mental costuma focar em detalhes irrelevantes. O silêncio revela o essencial. E quando o essencial aparece, a decisão correta muitas vezes surge de forma quase inevitável. É por isso que muitas pessoas que praticam profundamente os ensinamentos de Buda descrevem um fenômeno curioso. Elas começam a perceber decisões antes mesmo de pensar nelas, como se algo dentro delas reconhecesse o caminho antes que a mente comece a discutir. Esse reconhecimento não é mágico. Ele nasce da clareza acumulada pela observação constante da mente. E então surge uma pergunta extremamente profunda que quase ninguém faz quando está tentando decidir algo importante na vida. Se a clareza verdadeira nasce do silêncio da mente. O que exatamente acontece quando alguém finalmente experimenta esse silêncio de forma profunda e começa a ver a realidade sem o barulho constante dos próprios pensamentos? Quando alguém finalmente experimenta um momento real de silêncio dentro da mente, algo muito profundo começa a acontecer. Não é um silêncio vazio, morto ou apagado. É um silêncio vivo, consciente, atento. Nesse silêncio, a mente não está correndo atrás de pensamentos. Ela está apenas vendo. E quando a mente apenas vê, sem distorção, sem defesa, sem fuga, algo muito poderoso acontece. A realidade começa a aparecer de forma muito mais simples do que parecia antes. Aquilo que antes parecia um labirinto começa a revelar um caminho. Não porque a vida mudou, mas porque a mente parou de criar ruído sobre tudo. Buda percebeu isso quando estava sentado em profunda meditação sob a árvore Bodhi. Ele observou a mente humana com uma clareza absoluta. Ele viu como pensamentos surgem, se movem e desaparecem. Ele viu como emoções nascem e passam. E ao ver isso diretamente, algo mudou completamente dentro dele. A mente deixou de reagir automaticamente. Ela passou a responder com sabedoria. Essa é a diferença central que Buda descobriu. Reação nasce da confusão. Resposta nasce da clareza. E quando alguém começa a viver respondendo em vez de reagir, a vida inteira muda de ritmo. As decisões deixam de ser tempestades emocionais. Elas se tornam movimentos conscientes. Imagine alguém andando por um caminho escuro, correndo desesperado. Agora, imagine a mesma pessoa andando com calma, enquanto uma lanterna ilumina o caminho.
A diferença não está apenas na velocidade, está na qualidade da percepção. Quando existe luz, o caminho se revela. Buda ensinou que essa luz não vem de fora. Ela nasce dentro da mente quando a atenção está presente. Essa atenção é como uma chama, pequena no começo, mas extremamente poderosa quando cultivada. Quanto mais você observa sua mente, mais essa chama cresce. E quanto mais ela cresce, mais você percebe detalhes que antes estavam invisíveis. Pequenos sinais dentro das situações começam a aparecer. Esses sinais muitas vezes mostram algo surpreendente. Muitas decisões difíceis existem porque a mente está tentando evitar sentir algo desconfortável. Talvez medo, talvez tristeza, talvez insegurança. Então a mente cria justificativas complicadas para fugir dessas sensações. Mas quando você observa profundamente, você percebe isso acontecendo. E quando percebe, a fuga perde força. Nesse momento, algo muito forte acontece dentro da consciência. Você começa a perceber que muitas escolhas que parecem complexas, na verdade, são apenas tentativas da mente de escapar de experiências internas. Quando essa percepção surge, a decisão muda completamente de natureza. Ela deixa de ser uma tentativa de fuga. Ela passa a ser um ato consciente diante da realidade. Buda também ensinou algo chamado equanimidade. Em Pali, Upekkha. Isso significa manter a mente estável diante das mudanças da vida. Nem se perder no entusiasmo excessivo, nem se afundar no medo. Quando alguém desenvolve essa estabilidade interna, as decisões se tornam muito mais claras, porque a mente não está sendo puxada violentamente para extremos emocionais. Imagine um lago novamente. Se alguém joga pedras constantemente dentro dele, a água nunca fica clara. Agora, imagine que ninguém jogue pedras por um tempo. A água começa a se acalmar. Lentamente, o fundo começa a aparecer. Com a mente, acontece exatamente o mesmo. Quando você para de alimentar constantemente pensamentos e reações automáticas, a mente começa a revelar profundidades que antes estavam escondidas. E nessas profundidades existe algo extremamente importante. Existe uma percepção direta da realidade, não filtrada por medo, não distorcida por desejo, apenas realidade. Quando essa percepção aparece, muitas decisões deixam de ser complicadas, porque você não está mais tentando proteger ilusões, você está apenas respondendo ao que realmente está acontecendo. Buda dizia que ver a realidade como ela é traz libertação. Libertação não significa fugir da vida, significa viver sem estar preso às distorções da mente. Quando alguém começa a experimentar isso, uma nova forma de inteligência surge. Não é apenas pensamento lógico, é uma inteligência silenciosa que percebe padrões e consequências com muito mais clareza. Essa inteligência silenciosa começa a orientar decisões de forma quase natural. Não é como se uma voz estivesse falando dentro da cabeça. É mais como um reconhecimento interno. Algo simplesmente faz sentido. Algo simplesmente não faz sentido. E quando a mente está clara, esse reconhecimento se torna extremamente confiável. Mas existe algo muito importante aqui. Essa clareza não aparece quando a mente está correndo desesperadamente atrás de respostas. Ela aparece quando a mente desacelera, quando você para por alguns instantes, quando você observa o que está acontecendo dentro e fora de você sem pressa. Buda ensinou que a sabedoria nasce da observação paciente da experiência, não da pressa, não da ansiedade por controle. Quando você observa com calma, começa a perceber detalhes muito importantes dentro de cada situação. Pequenos sinais que mostram a direção mais saudável a seguir. E quanto mais você treina essa observação, mais rápido sua mente começa a perceber esses sinais. Aquilo que antes levava horas de confusão começa a se revelar em minutos. Não porque você está pensando mais rápido,
mas porque está vendo mais claramente. Com o tempo, algo muito interessante acontece. A própria vida começa a aparecer diferente. Situações que antes provocavam ansiedade começam a ser vistas como oportunidades de observar a mente em ação. Cada desafio se torna um campo de aprendizado sobre como a consciência responde à realidade. Buda mostrou que esse processo de observação contínua transforma a mente profundamente. Ela deixa de ser uma máquina de reação. Ela se torna um espaço de lucidez. E dentro desse espaço, decisões deixam de ser batalhas internas intermináveis. Mas existe ainda uma camada mais profunda dentro dessa clareza que Buda descreveu. Algo que muitas pessoas só começam a perceber depois de muito tempo praticando atenção plena. Existe um ponto onde a própria sensação de eu que decide começa a ser observada. Quando isso acontece, algo extremamente curioso surge dentro da consciência. Você começa a perceber que muitas decisões estão acontecendo dentro de um fluxo muito maior do que aquilo que você chamava de eu. Pensamentos surgem, intenções surgem, percepções surgem, e quando essa percepção começa a se aprofundar, uma pergunta extremamente poderosa aparece naturalmente dentro da mente de quem observa com verdadeira atenção. Se muitas decisões surgem dentro desse fluxo de consciência que está sempre mudando, então, o que exatamente significa tomar a decisão correta? E como alguém pode reconhecer esse momento exato em que a sabedoria aparece dentro da mente? Quando essa pergunta aparece dentro da mente com verdadeira sinceridade, algo começa a mudar profundamente na forma como você observa suas próprias decisões. Você percebe que a decisão correta não é algo mágico que cai do céu. Ela nasce de um estado da mente. Quando a mente está confusa, a decisão nasce confusa. Quando a mente está calma, a decisão nasce clara. Buda viu isso observando diretamente o funcionamento da consciência. Ele percebeu que o problema nunca foi a vida. O problema sempre foi o estado da mente, que observa a vida. Quando a mente está dominada por medo, qualquer decisão parece ameaçadora. Quando está dominada por desejo, qualquer decisão parece urgente. Quando está dominada por orgulho, qualquer decisão vira uma disputa. Mas quando a mente está lúcida, a decisão se torna uma resposta natural à realidade. Não é dramática, não é explosiva, é simples. E essa simplicidade muitas vezes surpreende quem está acostumado a viver dentro de confusão mental constante. Buda ensinou que essa clareza não aparece tentando forçar respostas. Ela aparece quando você observa profundamente a experiência presente. Quando alguém se senta em silêncio e observa a respiração, observa pensamentos surgindo e desaparecendo, observa emoções passando como nuvens, algo começa a acontecer lentamente dentro da mente. A agitação diminui, o ritmo interno muda, e quando esse ritmo muda, a forma de perceber o mundo muda junto. É como limpar um vidro sujo. O mundo sempre esteve ali do outro lado, mas enquanto o vidro está coberto de poeira, tudo parece distorcido. Quando o vidro é limpo, o cenário aparece. Buda ensinou que a atenção consciente é exatamente esse processo de limpar o vidro da mente. Cada momento de observação remove um pouco da poeira criada por impulsos, medos e hábitos antigos. E quando o vidro fica mais claro, algo muito interessante acontece. Você começa a perceber padrões nas suas decisões passadas, começa a perceber quantas vezes escolheu algo apenas para evitar desconforto imediato, quantas vezes escolheu algo apenas para agradar outras pessoas, quantas vezes escolheu algo apenas para proteger uma imagem do ego. Essa percepção pode ser desconfortável no começo, mas ela também é libertadora, porque quando você vê esses padrões,
você começa a se libertar deles. A consciência quebra o automatismo. Aquilo que antes era reação, agora pode se tornar escolha. Buda dizia que a liberdade começa exatamente nesse ponto. No momento em que você percebe que não precisa continuar repetindo os mesmos movimentos da mente apenas porque sempre fez assim. Essa percepção abre uma nova dimensão na forma de decidir. Você começa a olhar para suas escolhas com mais honestidade, não para se julgar, mas para entender. E quando você entende profundamente de onde uma decisão está surgindo, algo muito poderoso acontece. Muitas escolhas que antes pareciam atraentes simplesmente perdem força, porque você vê claramente a raiz delas. Buda ensinou que a raiz de muitas ações humanas está no apego e na aversão. Apego é o desejo intenso de possuir algo. Aversão é o desejo intenso de fugir de algo. Quando uma decisão nasce desses extremos, ela tende a criar mais sofrimento. Mas quando uma decisão nasce da compreensão, ela tende a criar mais equilíbrio. Essa compreensão não é apenas intelectual, não é apenas pensar sobre as coisas, é perceber diretamente dentro da própria experiência. Quando alguém observa a mente com atenção suficiente, começa a ver exatamente quando o apego surge, começa a ver quando a aversão surge, e ao ver isso, algo muda. A mente deixa de ser dominada automaticamente por essas forças. Esse momento é extremamente importante, porque é nesse instante que a decisão correta começa a se revelar com mais clareza. Quando o apego e a aversão diminuem, sobra espaço para algo muito mais lúcido aparecer, uma percepção direta do que realmente faz sentido naquela situação. Buda também ensinou algo muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Antes de agir, observe se aquela ação traz mais paz ou mais agitação para a mente. Isso parece simples demais, mas quando alguém realmente pratica essa observação, descobre algo poderoso. A mente tem uma capacidade natural de reconhecer quando algo está alinhado com sabedoria. Quando uma decisão nasce da clareza, existe uma sensação de estabilidade interna. Mesmo que a escolha seja difícil, existe uma espécie de silêncio por trás dela. Não existe aquela ansiedade desesperada tentando justificar a decisão o tempo todo. Existe apenas uma direção tranquila, mas quando uma decisão nasce do medo ou do desejo intenso, a mente costuma ficar agitada. Ela cria argumentos sem parar. Ela tenta convencer a si mesma constantemente. Existe tensão, existe urgência, existe pressão interna. Buda ensinou que observar essa diferença é extremamente importante, porque a mente clara não precisa gritar para convencer você. Ela simplesmente vê, e quando ela vê, a direção se torna evidente. Muitas vezes, essa evidência aparece como uma sensação muito simples. Isso faz sentido, ou isso não faz sentido. E quanto mais alguém desenvolve essa sensibilidade interna, mais fácil se torna reconhecer essas diferenças. A mente começa a perceber rapidamente quando algo está nascendo de confusão e quando está nascendo de clareza. Isso muda completamente a forma como decisões são tomadas. Com o tempo, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Você percebe que a própria necessidade de decidir desesperadamente começa a diminuir, porque muitas situações começam a se resolver naturalmente quando você observa com calma suficiente. Isso não significa passividade, significa inteligência silenciosa, significa permitir que a mente veja a situação inteira antes de agir. Muitas vezes, o simples ato de observar já transforma completamente o cenário, e então surge uma percepção muito profunda dentro dos ensinamentos de Buda. Talvez a decisão correta nunca tenha sido algo que precisava ser criado pela mente. Talvez ela sempre tenha estado presente dentro da própria realidade da situação. O problema nunca foi falta de respostas.
O problema sempre foi excesso de ruído mental, escondendo aquilo que já estava diante dos olhos. E quando alguém começa a perceber isso de forma direta, uma nova pergunta inevitável começa a surgir dentro da consciência. Se a decisão correta muitas vezes já está presente dentro da própria realidade da situação, então, por que a mente humana cria tanto barulho que impede de ver algo que talvez sempre esteve ali? Porque a mente humana foi treinada durante anos, às vezes durante a vida inteira, a viver em barulho constante. Buda percebeu que a mente comum não gosta do silêncio. Quando o silêncio aparece, ela imediatamente cria pensamentos, preocupações, lembranças, planos, medos. É quase como se a mente tivesse medo de ficar parada. Então ela cria movimento o tempo todo. E nesse movimento constante, a percepção da realidade fica distorcida. Quando você tenta decidir algo dentro desse barulho, é como tentar ouvir um sussurro dentro de uma multidão gritando. Buda viu isso claramente ao observar a mente durante a meditação profunda. Ele percebeu que a mente cria histórias o tempo inteiro. Histórias sobre o passado, histórias sobre o futuro, histórias sobre quem você acha que é. Mas muitas dessas histórias não são realidade. Elas são interpretações, medos, desejos, expectativas. Quando alguém começa a perceber isso diretamente, surge uma descoberta poderosa. Nem todo pensamento merece ser seguido. Essa descoberta muda tudo, porque a maioria das pessoas acredita automaticamente em tudo que pensa. Se a mente diz, isso vai dar errado, a pessoa acredita. Se a mente diz, você precisa decidir agora, a pessoa acredita. Se a mente diz, isso é a única solução, a pessoa acredita. Mas quando você começa a observar pensamentos como eventos que aparecem e desaparecem, algo muda. Você percebe que pensar algo não significa que aquilo seja verdade. E quando essa percepção se aprofunda, um novo tipo de liberdade começa a surgir. Você começa a escolher com mais calma quais pensamentos realmente merecem atenção. Alguns pensamentos passam como nuvens, outros revelam algo importante sobre a situação. Essa diferença começa a ficar cada vez mais clara para quem observa a mente com atenção constante. Buda ensinou que essa observação contínua transforma completamente a consciência. A mente deixa de ser uma tempestade caótica e passa a ser como um céu amplo onde pensamentos aparecem e desaparecem. O céu não luta contra as nuvens, ele apenas permanece. Quando alguém começa a viver com essa percepção, as decisões deixam de ser batalhas internas intermináveis. Nesse espaço mais amplo da mente, surge algo que Buda chamava de sabedoria direta. Não é uma sabedoria teórica, não vem de livros, não vem de opiniões. Ela nasce da observação clara da realidade. Quando essa sabedoria aparece, você começa a perceber consequências antes de agir. Você começa a sentir quando algo está alinhado com equilíbrio ou quando está nascendo de impulsos desordenados. Essa percepção muda profundamente a forma de caminhar pela vida, porque muitas decisões humanas são tomadas em estados de mente extremamente agitados. A pessoa está irritada, cansada, ansiosa ou com medo. Nesse estado, qualquer escolha tende a carregar essa mesma energia. Buda ensinou que antes de decidir algo importante, é essencial olhar primeiro para o estado da própria mente. Se a mente está agitada, talvez não seja o momento de decidir. Se está cheia de emoção intensa, talvez seja melhor observar primeiro. Quando a mente se acalma, a percepção muda. O que parecia urgente perde força. O que parecia confuso começa a revelar detalhes que antes estavam invisíveis. Buda dizia que observar a mente é como acender uma lâmpada dentro de um quarto escuro. No escuro, você tropeça nos objetos, você se machuca, você anda sem saber exatamente onde está pisando. Mas quando a luz aparece, o mesmo quarto se torna compreensível. Os obstáculos continuam lá,
mas agora você pode vê-los. Com as decisões acontece exatamente isso. Os desafios da vida continuam existindo, mas quando a mente está iluminada pela atenção consciente, você consegue ver o caminho entre os obstáculos. Essa visão não elimina as dificuldades, mas transforma completamente a forma de lidar com elas. E algo muito interessante começa a acontecer quando alguém pratica isso por tempo suficiente. A mente começa a perceber decisões pequenas do dia a dia com mais clareza. Escolhas simples, pequenas reações, pequenos impulsos. E ao perceber esses movimentos menores, você começa a desenvolver uma sensibilidade muito maior. Essa sensibilidade muda tudo, porque decisões grandes raramente aparecem de repente. Elas costumam ser o resultado de muitos pequenos movimentos da mente ao longo do tempo. Quando você aprende a observar esses movimentos pequenos, você começa a perceber a direção da sua vida muito antes de chegar aos grandes momentos de escolha. Buda também ensinou que a consciência clara cria algo muito poderoso chamado discernimento. Discernimento significa perceber a diferença entre aquilo que parece bom e aquilo que realmente é benéfico. Muitas coisas parecem boas no momento. Elas oferecem prazer imediato, aprovação, conforto, mas depois revelam consequências difíceis. Quando a mente está desperta, ela começa a perceber essa diferença antes de agir. Ela percebe o impulso inicial e também percebe para onde aquele impulso provavelmente levará. Essa visão mais ampla cria decisões muito mais sábias ao longo do tempo. Com o passar dos dias e das experiências, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro da consciência. A confiança interna cresce silenciosamente. Você começa a perceber que quando observa a mente com clareza, suas decisões criam menos conflito, menos arrependimento, menos sofrimento. Essa experiência direta fortalece uma nova forma de caminhar pela vida. Você começa a confiar mais na mente calma do que na mente agitada. Começa a perceber que as respostas mais confiáveis quase sempre aparecem quando a mente está tranquila. E quanto mais você percebe isso, mais natural se torna criar momentos de silêncio antes de decisões importantes. Não como uma técnica forçada, mas como algo intuitivo. Você simplesmente para, respira, observa. Nesse pequeno espaço de silêncio, algo fascinante começa a acontecer. O barulho mental diminui, as emoções se reorganizam e a situação começa a revelar seus contornos reais. Muitas vezes, nesse momento, surge uma percepção simples, mas extremamente poderosa. A resposta já estava ali. Ela estava presente na própria realidade da situação. O que faltava era apenas uma mente suficientemente clara para reconhecê-la. E quando alguém começa a viver dessa forma, algo muito curioso começa a acontecer. As decisões deixam de parecer um peso constante. Elas passam a ser parte natural do fluxo da vida. Mas existe ainda um ponto muito mais profundo dentro dos ensinamentos de Buda que poucas pessoas realmente exploram. Existe um nível de clareza onde a própria maneira de perceber escolhas começa a mudar completamente. E quando alguém começa a tocar esse nível de percepção, surge uma pergunta extremamente inquietante dentro da mente. Se a clareza verdadeira nasce quando o barulho mental desaparece, então, o que aconteceria com a sua vida inteira se você realmente aprendesse a reconhecer esse silêncio no momento exato em que uma decisão precisa ser tomada? Se alguém realmente aprende a reconhecer esse silêncio no momento exato em que uma decisão precisa ser tomada, algo muito profundo começa a acontecer dentro da própria consciência. A mente deixa de correr desesperadamente atrás de respostas. Ela começa a observar primeiro. Esse simples movimento muda tudo, porque quando você observa antes de reagir, você começa a perceber que muitas decisões não precisam nascer depressa. Elas podem nascer de clareza, e clareza quase sempre aparece
quando a mente para por alguns instantes. Buda percebeu que o maior problema da mente humana é a impulsividade invisível. As pessoas acreditam que estão decidindo conscientemente, mas na verdade estão reagindo a emoções que surgiram segundos antes. Um medo aparece e a decisão muda. Um desejo aparece e a direção muda. Uma irritação surge e tudo se altera. A maioria das pessoas vive nesse ciclo sem perceber, mas quando alguém começa a observar a mente com atenção, esses movimentos se tornam visíveis. E quando esses movimentos ficam visíveis, algo extremamente poderoso acontece. Você começa a perceber que existe um espaço entre sentir e agir. Um espaço pequeno, mas transformador. Nesse espaço, a consciência pode olhar para o impulso e perguntar algo simples: isso realmente faz sentido agora? Essa pergunta muda completamente o curso de muitas decisões. Buda ensinou que esse espaço é o início da verdadeira liberdade, porque enquanto a mente reage automaticamente, ela está presa aos próprios condicionamentos. Ela repete padrões antigos sem perceber. Mas quando a consciência entra nesse intervalo entre impulso e ação, algo novo pode surgir, uma escolha diferente, uma resposta mais lúcida. Com o tempo, quanto mais esse espaço é cultivado, mais estável ele se torna. A mente deixa de ser arrastada imediatamente por emoções fortes. Ela aprende a observar primeiro. E quando você observa primeiro, a realidade começa a se revelar de forma muito mais clara. Pequenos detalhes começam a aparecer dentro das situações. Esses detalhes muitas vezes mostram algo que antes passava completamente despercebido. Um tom de voz em uma conversa, uma intenção escondida dentro de uma proposta, um sentimento interno que estava sendo ignorado. Quando a mente está agitada, tudo isso passa despercebido. Mas quando existe atenção consciente, esses sinais começam a se tornar evidentes. Buda ensinou que a sabedoria nasce exatamente dessa observação cuidadosa da experiência. Não é algo abstrato, é algo extremamente concreto. Quando você observa a mente e observa a situação ao mesmo tempo, começa a perceber relações que antes pareciam invisíveis. Essa percepção cria uma forma diferente de caminhar pela vida. Em vez de correr de uma decisão para outra, a mente começa a se mover com mais presença. Cada escolha passa a ser vista como parte de um processo maior. Um processo onde cada ação influencia a próxima. Buda chamou isso de compreender a cadeia de causas e efeitos. Cada decisão cria consequências. Cada consequência cria novas situações. Quando alguém começa a perceber essa cadeia, as escolhas deixam de ser impulsivas. Elas passam a ser vistas como sementes plantadas no futuro. Essa visão muda completamente a relação com decisões importantes, porque você começa a perceber que decidir algo não é apenas resolver um problema imediato, é também definir a direção de muitas experiências futuras. Quando a mente começa a perceber isso claramente, ela naturalmente se torna mais cuidadosa, não por medo, mas por compreensão. Você percebe que cada escolha carrega energia. Algumas escolhas geram paz, outras geram conflito. Buda ensinou que a mente desperta aprende a reconhecer essa diferença com muita sensibilidade. Antes de agir, ela percebe o tipo de energia que está presente naquela decisão. Essa percepção não vem de pensamento excessivo, ela vem da clareza da atenção. Com essa clareza, muitas escolhas que antes pareciam tentadoras começam a perder força, não porque alguém disse que eram erradas, mas porque você percebe diretamente as consequências delas. Ao mesmo tempo, escolhas que exigem coragem começam a se tornar mais claras, porque você percebe que elas trazem equilíbrio, crescimento e menos sofrimento ao longo do tempo.
Essa mudança na percepção transforma completamente a forma como a vida é vivida. As decisões deixam de ser momentos de ansiedade intensa. Elas passam a ser oportunidades de aplicar consciência. Buda nunca disse que a vida deixaria de apresentar escolhas difíceis. O que ele mostrou foi que a mente pode aprender a atravessar essas escolhas com lucidez. E quando existe lucidez, mesmo decisões complexas podem ser feitas com serenidade. E algo curioso começa a acontecer quando alguém vive assim por tempo suficiente. A mente começa a confiar no próprio silêncio. Quando surge uma situação confusa, em vez de correr desesperadamente atrás de respostas, a pessoa simplesmente observa primeiro. Nesse momento de observação, algo profundo começa a acontecer. O barulho interno diminui, as emoções se reorganizam e a realidade começa a mostrar seu verdadeiro contorno. Muitas vezes, nesse silêncio, surge uma percepção simples, mas extremamente poderosa. A decisão correta nunca esteve escondida. Ela sempre esteve presente dentro da própria situação. O que faltava era apenas uma mente suficientemente calma para perceber. E quando alguém começa a perceber isso repetidamente ao longo da vida, uma nova pergunta inevitável começa a surgir dentro da consciência. Se a mente humana pode aprender a reconhecer essa clareza sempre que desacelera e observa profundamente, então, o que exatamente acontece quando alguém treina essa atenção por tanto tempo que a clareza começa a surgir quase instantaneamente diante de qualquer situação? Quando alguém treina essa atenção por tanto tempo que a clareza começa a surgir quase instantaneamente diante de qualquer situação, algo muito profundo começa a mudar na forma como a própria vida é experimentada. A mente deixa de correr atrás de respostas externas o tempo todo. Ela começa a confiar na capacidade de ver diretamente o que está acontecendo. Esse ver direto é algo que Buda valorizava profundamente. Ele não ensinou a acreditar cegamente. Ele ensinou a observar, perceber, compreender por experiência própria. Quando essa capacidade de observar amadurece, as decisões deixam de parecer montanhas impossíveis de escalar. Elas passam a parecer caminhos que se revelam passo a passo. Não é que todas as respostas apareçam de uma vez, mas o próximo passo quase sempre fica claro quando a mente está presente. Buda ensinou que a mente treinada aprende a ver o momento presente com extrema precisão. Isso significa perceber o que está realmente acontecendo agora, não aquilo que a imaginação está criando sobre o futuro ou o passado. Muitas decisões se tornam difíceis justamente porque a mente está perdida em cenários que ainda nem existem. Quando alguém volta para o presente, muitas dessas projeções desaparecem, e o que resta é apenas a situação real diante de você. Esse retorno ao presente tem um poder enorme, porque a realidade, quase sempre, é muito mais simples do que as histórias que a mente cria. Buda ensinou algo que parece pequeno, mas que transforma completamente a consciência. Observe primeiro, interprete depois. A mente comum faz o contrário. Ela interpreta imediatamente. Ela julga, ela conclui, e só depois tenta observar. Quando alguém aprende a inverter esse processo, algo muito poderoso acontece. A observação direta revela detalhes que o julgamento rápido nunca veria. Você começa a perceber nuances dentro das situações, pequenas mudanças de contexto, pequenas emoções surgindo dentro de você, pequenos sinais que mostram para onde cada escolha pode levar. Esses sinais sempre estiveram presentes. O problema é que a mente agitada raramente os percebe. Ela está ocupada demais tentando controlar o futuro ou proteger o ego. Quando a mente desacelera, esses sinais começam a aparecer com mais clareza. Buda descreveu esse processo como despertar gradual. Não é uma transformação instantânea, é algo que cresce
com a prática da atenção. Cada momento de observação fortalece a capacidade da mente de perceber a realidade sem distorção. Com o tempo, algo curioso começa a acontecer. Situações que antes geravam enorme ansiedade passam a ser vistas com muito mais tranquilidade. Não porque os desafios desapareceram, mas porque a mente aprendeu a não amplificar cada dificuldade. Essa mudança cria um tipo de estabilidade interna muito poderosa. E quando existe estabilidade, as decisões deixam de nascer de pânico ou pressão. Elas começam a nascer de compreensão. Buda dizia que a mente clara é como um espelho limpo. Um espelho não inventa imagens, ele apenas reflete o que está diante dele. Quando a mente funciona assim, a realidade aparece com muito mais precisão. Essa precisão muda tudo, porque muitas decisões erradas nascem de percepções distorcidas. A pessoa imagina algo que não está realmente acontecendo, ou interpreta uma situação de forma exagerada. Quando a mente está clara, essas distorções diminuem, e quando as distorções diminuem, algo muito simples começa a acontecer. A decisão correta se torna visível, não como algo misterioso, mas como algo que faz sentido diante da realidade. Buda ensinou que essa clareza também depende de algo muito importante: intenção consciente. Antes de qualquer decisão, é essencial perceber qual intenção está presente. Você está agindo por medo, por raiva, por orgulho ou por compreensão? Quando essa pergunta é feita com honestidade, muitas decisões mudam completamente de direção, porque a consciência começa a perceber quando uma escolha está sendo guiada por impulsos que mais tarde podem gerar sofrimento. Com essa percepção, surge algo muito poderoso chamado discernimento. Discernimento é a capacidade de distinguir entre aquilo que parece bom no momento e aquilo que realmente cria bem-estar ao longo do tempo. Essa capacidade cresce naturalmente quando a mente observa a própria experiência com atenção constante. Cada decisão se torna uma oportunidade de aprender mais sobre como a consciência responde à realidade. E quanto mais alguém aprende com essas experiências, mais natural se torna reconhecer padrões internos. A mente começa a perceber rapidamente quando um pensamento está exagerando uma situação ou quando uma emoção está tentando dominar uma escolha. Essa percepção rápida cria algo extremamente valioso: tempo interno, tempo para observar, tempo para respirar, tempo para perceber o que realmente está acontecendo antes de agir. E nesse pequeno espaço de tempo, muitas decisões que antes pareciam impossíveis começam a revelar soluções inesperadas. Porque quando a mente para de lutar contra a realidade e começa a observá-la profundamente, a própria situação começa a mostrar seus caminhos possíveis. Mas existe algo ainda mais profundo dentro dos ensinamentos de Buda que poucos percebem, mesmo depois de estudar tudo isso. Existe um ponto onde a própria ideia de tomar decisões começa a mudar completamente. E quando alguém começa a perceber esse ponto dentro da própria consciência, uma pergunta extremamente intrigante começa a surgir. Se a clareza aparece quando a mente deixa de lutar com a realidade, então, será que muitas das decisões que consideramos difíceis existem apenas porque ainda não aprendemos a ver a realidade com total lucidez? Se muitas decisões parecem difíceis apenas porque ainda não aprendemos a ver a realidade com total lucidez, então a verdadeira questão começa a mudar de lugar. A pergunta deixa de ser: qual decisão eu devo tomar? E passa a ser: em que estado está minha mente neste momento? Buda percebeu isso profundamente. Ele entendeu que a qualidade da decisão depende diretamente da qualidade da consciência que observa a situação. Se a consciência está agitada, a decisão nasce agitada. Se está clara, a decisão nasce clara.
Isso muda completamente o foco da vida. Em vez de tentar controlar todas as situações externas, você começa a cuidar do estado da própria mente, porque é dentro da mente que a forma de perceber o mundo é criada. Quando alguém começa a perceber isso com profundidade, surge uma mudança silenciosa. A pessoa começa a dar mais valor ao silêncio interior do que à pressa de encontrar respostas imediatas. Buda ensinou que a mente comum vive tentando resolver tudo através de mais pensamento, mas muitos problemas criados pela mente não podem ser resolvidos apenas pensando mais. Às vezes, o que resolve é parar de pensar por um instante e simplesmente observar. Quando alguém faz isso, algo surpreendente começa a acontecer. Pensamentos que pareciam extremamente convincentes começam a perder força. Emoções que pareciam gigantes começam a diminuir. E dentro desse espaço mais tranquilo, a situação começa a revelar detalhes que antes estavam completamente escondidos. Esses detalhes muitas vezes mostram algo muito simples. A realidade não era tão complicada quanto parecia. Era a mente que estava criando camadas de interpretação sobre tudo. Buda observou que a mente humana tem uma tendência natural de projetar medos no futuro. Ela imagina cenários negativos. Ela cria histórias sobre o que pode dar errado. E quando essas histórias dominam a mente, qualquer decisão se torna pesada. Mas quando alguém aprende a observar essas projeções acontecendo, algo muda. A pessoa começa a perceber que muitos desses cenários são apenas possibilidades imaginadas, não fatos reais. Essa percepção reduz uma enorme quantidade de ansiedade nas decisões, porque quando você volta para a realidade presente, muitas ameaças simplesmente não estão ali. Buda ensinou que viver no presente não é ignorar o futuro, é perceber o futuro com clareza suficiente para não ser dominado por ele. Quando alguém aprende a fazer isso, a mente começa a desenvolver algo muito importante: equilíbrio. Equilíbrio significa não se perder, nem no entusiasmo exagerado, nem no medo excessivo. Significa perceber a situação com estabilidade emocional. E quando existe estabilidade emocional, as decisões deixam de ser reações impulsivas. Elas se tornam respostas conscientes à realidade. Essa diferença parece pequena, mas transforma completamente a vida de alguém, porque uma vida guiada por reações tende a gerar conflito constante. Já uma vida guiada por respostas conscientes tende a gerar mais harmonia. Buda também ensinou que a mente que observa com atenção começa a desenvolver compaixão, não apenas pelos outros, mas também por si mesma. Essa compaixão muda a forma como você olha para suas próprias decisões. Você para de se punir tanto por erros passados. Em vez disso, começa a aprender com eles. E quando alguém aprende com as próprias experiências, sem se afundar em culpa, a mente se torna muito mais aberta para perceber novas possibilidades. Essa abertura cria espaço para algo muito importante: criatividade na forma de resolver situações. Muitas decisões parecem impossíveis porque a mente está presa a apenas duas opções. Mas quando a consciência está mais ampla, novas possibilidades começam a aparecer. Caminhos que antes pareciam invisíveis começam a surgir dentro da própria situação. Buda ensinou que a mente desperta é capaz de perceber múltiplos caminhos onde antes só existia confusão. E essa percepção muda completamente a experiência de viver. A vida deixa de parecer um conjunto de dilemas insolúveis. Ela começa a parecer um campo de possibilidades onde cada momento oferece uma nova chance de agir com sabedoria. Mas existe ainda algo mais profundo dentro de tudo isso que Buda observou sobre a mente humana. Existe um momento muito específico onde a consciência percebe algo surpreendente sobre o próprio ato de decidir. E quando esse momento aparece,
uma pergunta extremamente poderosa surge naturalmente dentro da mente de quem está observando com atenção verdadeira. Se a clareza da mente transforma completamente a forma como decisões aparecem, então, o que aconteceria se você começasse a treinar essa clareza todos os dias, até o ponto em que praticamente nenhuma situação da sua vida conseguisse mais confundir sua mente? Se você começasse a treinar essa clareza todos os dias, até o ponto em que praticamente nenhuma situação da sua vida conseguisse mais confundir sua mente, algo muito profundo começaria a acontecer dentro de você. A mente deixaria de ser um campo de batalha constante. Ela começaria a funcionar como um espaço de observação lúcida. Isso não significa que os desafios desapareceriam. A vida continuaria trazendo situações inesperadas, decisões difíceis, momentos de dúvida, mas a forma como sua mente encontra essas situações seria completamente diferente. Buda percebeu que a diferença entre sofrimento e sabedoria muitas vezes não está na situação externa, mas na forma como a mente se relaciona com aquilo que acontece. Quando a mente reage com confusão, o sofrimento aumenta. Quando responde com clareza, a experiência muda completamente. Essa clareza não é algo distante ou reservado para pessoas especiais. Buda ensinou que qualquer mente humana pode desenvolver essa capacidade de ver com atenção. A chave está em treinar a consciência momento após momento. Cada vez que você observa um pensamento sem reagir imediatamente, a mente aprende algo novo. Cada vez que você percebe uma emoção surgindo sem se perder nela, a mente se torna um pouco mais livre. E cada vez que você decide algo a partir de um estado de calma, em vez de impulso, um novo padrão começa a nascer. Com o tempo, esses pequenos momentos de atenção se acumulam, e essa acumulação cria uma transformação silenciosa dentro da consciência. Buda descreveu esse processo como despertar gradual. Não é uma explosão repentina que muda tudo de uma vez. É uma clareza que cresce passo a passo. Cada momento de atenção limpa um pouco mais o vidro da mente. Cada momento de presença remove um pouco da poeira criada por medo, ansiedade e hábito. E quando essa poeira diminui, algo muito interessante começa a acontecer. Você começa a perceber decisões muito antes do momento em que elas parecem surgir. Pequenos sinais aparecem dentro das situações. Pequenas direções começam a se formar. É como se a própria realidade estivesse constantemente oferecendo pistas sobre qual caminho gera menos conflito e mais equilíbrio. Buda ensinou que a mente atenta se torna extremamente sensível a essas pistas. Ela começa a perceber quando uma situação está se movendo em direção ao sofrimento ou em direção à harmonia. Essa percepção cria uma forma muito mais inteligente de agir, porque quando você percebe a direção de uma situação cedo o suficiente, muitas decisões difíceis deixam de ser necessárias. Você ajusta o caminho antes que o conflito cresça. Isso é algo que Buda observou profundamente. Muitas decisões que parecem gigantes são apenas o resultado de pequenas escolhas inconscientes acumuladas ao longo do tempo. Quando a consciência começa a perceber esses pequenos momentos, o curso da vida muda. Pequenas decisões passam a ser feitas com mais presença. Pequenas reações deixam de acontecer automaticamente. E com isso, muitos problemas deixam de crescer antes mesmo de aparecerem. Essa é uma das transformações mais silenciosas e poderosas da mente consciente. A vida começa a fluir com menos atrito. As situações continuam mudando, mas a mente não entra mais em pânico diante de cada mudança. Ela observa, compreende e responde. Buda ensinou que esse estado de mente cria algo muito precioso: serenidade. Serenidade não significa ausência de desafios.
significa a presença de equilíbrio mesmo diante deles. Quando alguém vive com essa serenidade, as decisões deixam de ser momentos de desespero. Elas passam a ser oportunidades de aplicar consciência. E quanto mais alguém pratica isso, mais natural se torna confiar nesse estado de clareza. A mente começa a perceber que quando está calma, ela vê melhor. Quando está silenciosa, ela entende melhor. E quando entende melhor, as decisões surgem quase como um reflexo natural da realidade. Mas existe um ponto ainda mais profundo dentro desse processo que Buda descreveu. Existe um momento em que a própria sensação de separação entre eu que decido e a situação que acontece começa a se transformar. E quando alguém começa a perceber isso dentro da própria experiência, uma pergunta muito profunda começa a surgir naturalmente na consciência. Se a mente pode se tornar tão clara que começa a ver a realidade sem distorções, então, será que a decisão correta sempre esteve presente dentro da própria realidade? E era apenas a confusão da mente que impedia de enxergar? Quando a mente fica silenciosa, a realidade aparece clara, e a decisão certa deixa de ser um mistério. Buda não ensinou a prever o futuro, ele ensinou a ver com clareza. E quando você vê com clareza, escolher o caminho certo se torna quase inevitável. Se esse ensinamento fez sentido para você, escreva nos comentários. Mente clara, decisão certa. E continue no canal, porque o próximo ensinamento pode revelar algo ainda mais profundo sobre quem realmente está tomando as decisões dentro da sua mente.